Oi galera, tudo bem? Nesta aula nós vamos estudar a soma dos termos de uma PA finita ou dos primeiros N termos de uma PA infinita. Nós vamos iniciar com um exemplinho contextualizado, tá? Então essa aqui seria a produção anual de 2010 a 2017 de determinado produto. Então vamos ver aqui, ó, tem a tabelinha, né? Então, o que foi produzido em cada ano. Em 2010 foi produzido 10.000 unidades, em 2011 12.000 unidades, né? E assim por diante até 2017, que foi produzido 24.000 unidades. Então nós queremos saber quantas unidades a empresa produziu de 2010 a 2017. Então seria o total de produção em todos esses anos aqui, né? Então basta somar todos os valores, 10.000 mais 12.000 e assim por diante, até chegar em 136.000, que é o total da produção, então, dentro desses 8 anos aqui. Foram 8 anos, né? Então, o que nós podemos observar aqui nesse caso, nesse exemplo, né? Que as parcelas formam uma PA finita de razão 2.000. Então, se vocês observarem aqui, vão ver que cada ano aumenta 2.000 unidades, 2.000 unidades. Então, 10 para 12.000, 2.000, 12 para 14, 2.000. Então, foi aumentando assim, né? Progressivamente. Então, é uma progressão aritmética, né? Podemos perceber isso. E o número 136.000 representa a soma dos termos dessa PA, tá? Como é uma progressão aritmética, nós podemos usar outra forma de calcular, ao invés de somar um por um, né? Digamos que fosse muito mais anos, então a gente ia ter dificuldade de ficar somando um por um, seria mais prático usar a fórmula da soma dos termos da PA. Vamos ver então essa fórmula. Fórmula da soma dos termos de uma PA. Essa é a fórmula, tá? Quais são os elementos dessa fórmula? N é a quantidade de termos. Então, aqui, ó, vezes N é a quantidade de termos que tem a PA. Então, no caso do nosso exemplo, seriam 8 termos, né? Porque são 8 anos. Sn é a soma, né? É o resultado. Então, calculando tudo isso aqui, eu vou ter essa soma aqui. A1 é o primeiro termo da soma, né? Da sequência. AN é o último termo a ser somado da sequência. Então, primeiro termo, último termo. Primeiro mais o último. Vezes a quantidade de termos, tá? Isso tudo dividindo por 2. Essa é a forma. Galera, não deixem de assistir ao vídeo onde eu explico a origem da fórmula da soma dos termos de uma PA, tá? É muito importante para vocês conseguirem entender melhor, para até talvez nem precisar decorar a fórmula, tá? Não precisar nem olhar a fórmula se vocês conseguirem entender lá, vendo a origem dessa fórmula, ok? Então não deixem de assistir, tá? Vamos ver então o nosso primeiro exemplo lá, ó, retomando o problema inicial, né? A produção lá das peças. Sabemos que a produção anual nesse período é uma PA, tá? Isso a gente já viu lá que é uma PA, né? Na qual o primeiro termo, então no primeiro ano, em 2010, foi produzido 10.000. Então esse é o primeiro valor da PA, 10.000. A razão a gente viu que era 2.000, todo ano aumentava 2.000, né? A gente tem 8 anos para somar, então a quantidade de termos é 8. A N, que é a mesma coisa que A8, né? Que é o último valor, é 24.000. Então o AN vai ser A8, que o valor é 24.000. Então vamos substituir na fórmula. Aqui está a fórmula, vamos substituir os dados que a gente tem lá, ó, tá? Então no lugar do A1, eu vou colocar 10.000, tá? Que é o primeiro valor. E no lugar do AN, é o último valor, eu vou colocar 24.000, tá? Vezes 8, que é a quantidade de termos, né? Se tinha 8 anos, eu queria somar a produção de 8 anos, tinha que somar, então, vezes multiplicado por 8, né? Então, 8 é a quantidade de termos. Tudo isso dividindo por 2, tá? Que vai dar 136.000. Não esqueçam que soma primeiro, que calcula primeiro o que está no parênteses. Então, soma aqui primeiro e depois multiplica por 8. E daí, depois de tudo isso, divide por 2. Então, fica 136.000, a mesma coisa que deu lá somando um por um. Então, se nós tivermos muito mais valores, é interessante usar essa fórmula, né? Vamos ver o exemplo 2. Qual é o valor de menos 61, mais menos 54, mais menos 47, mais etc., até chegar entre mais 303, tá? Então, nós temos aqui uma sequência finita que termina, o último valor é 303, né, da sequência. Só que vocês podem observar aqui, ó, que não está me dizendo que posição é essa aqui. Posição desse 303 aqui eu não tenho.
Então, vamos ver os dados que a gente tem para ver o que a gente tem que fazer para conseguir calcular a soma. Qual é o valor dele? Então, tá somando aqui, ó, menos 61 mais, dá uma soma, né? Tem que somar todos eles até aqui, tá? É isso que tá pedindo. Então, a fórmula tá aqui, tá? Vamos ver o que a gente tem. A1 eu tenho, menos 61. Então, coloquei ali, menos 61. A N, que é o último valor, eu também tenho, ó, 303, vai 303. Agora, eu não tenho a quantidade de termos, né? Porque aqui tem pontinhos, né? Não tá me dizendo a quantidade de termos. Então, esse 53 aqui eu não tenho, eu descobri ele através desse cálculo. Então, vamos ver o que foi feito aqui, ó. A N é o último termo. Então, para eu saber quantos termos tem, eu tenho que saber a posição do último termo. Né? Isso vocês lembram, né? Para saber quantos termos é o mesmo valor da posição do último termo. Então, se eu tenho 50 termos, a posição do último termo é 50, né? Se eu tiver 20 termos, a posição do último termo é 20. Então, nesse caso aqui, a gente não sabe. Vamos ver qual é a posição. Então, eu tenho o valor. A N é o valor que vai nessa posição aqui, tá? 303 eu tenho. A1 eu também tenho, menos 61. Mais N, que é a quantidade de termos que eu não tenho. Então, essa aqui vai ser a minha incógnita. Isso é que eu tenho que descobrir, tá? Menos 1 vezes 7. De onde é que eu tirei o 7, que é a razão, né? A razão é 7. Onde é que eu descobri? Então, como sempre, né? O segundo valor menos o primeiro, ou o terceiro menos o segundo, sempre o 1 menos o seu anterior, né? Então, menos 54 menos 61. Eu peguei esses dois aqui. Então, menos 54, menos vezes menos mais 61. Sinais diferentes diminui, 61 menos 54 dá 7. O sinal do maior positivo fica positivo, então a razão é 7, tá? Agora aqui, como essa incógnita, eu não posso diminuir n menos 1, não posso fazer, então mas eu tenho que eliminar esse parênteses. Como eu faço? Eu vou usar a distributiva, lembram? O chuveirinho. Então, 7 vezes, vou multiplicar 7 por esses dois valores. 7 vezes n, 7n. 7 vezes menos 1, menos 7. Tá? Então, ficou 7n menos 7, isso aqui foi eliminado. Agora aqui eu tenho uma equaçãozinha de primeiro grau normal, né? Então, eu vou deixar a incógnita, ou as letras, né, de um lado. Então, eu deixei do lado direito e passei os números para o lado esquerdo. Menos 61 mudou de operação para adição. Tava subtração, mudou para adição. Menos 7 estava subtração, passou para adição, passando para o lado esquerdo, desculpa, passando para o lado esquerdo. Então, agora é só somar isso aqui tudo, né? São semelhantes, eu posso somar. Então, deu 371. O 7n continua ali, ó. Então, 371 igual a 7n. Agora, eu quero saber só o n, eu isolo o n. E passo esse 7 aqui, ó, que tá multiplicando n, né? 7n é a mesma coisa que 7 vezes n. Então, eu passo esse 7 dividindo pro lado esquerdo. Então, 371 dividido por 7, tá? Então, ficou n igual a 371 dividido por 7. N igual a 53. Então, agora eu já sei que eu tenho 53 termos, que n é igual a 53. Então, no lugar do n, eu posso colocar o 53, tá? É a quantidade de termos dessa sequência aqui, dessa progressão. Agora, resolvo isso aqui, ó. Sinais diferentes diminui, 303 menos 61, 242, sinal positivo do maior, né? Vezes 53, 12.826. E só agora eu divido por 2. Então, o total, a soma dessa sequência ali é 6.413. Ok? Vamos ver então o exemplo 3. No exemplo 3, nós calculamos a soma dos 50 primeiros termos da sequência dos números naturais ímpares. Então, a sequência dos números naturais ímpares é 1, 3, 5, 7, assim por diante, né? A razão dessa sequência aqui é 2, porque 3 menos 1 é 2, 5 menos 3 é 2, 7 menos 5 é 2, assim por diante. Tá? E aqui está pedindo os 50 primeiros termos, então aqui é infinita essa sequência, né? Mas eu vou somar só os 50 primeiros termos, ok? Então, pego a fórmula e vejo o que eu tenho ali para poder resolver. Então, se eu sei que são 50 termos, eu coloco aqui S50 é igual, primeiro valor, né? Primeiro termo, 1, último termo, ó, não sei qual é o valor que vai estar lá na posição 50, tá? Se eu não sei, né, eu vou ter que descobrir. Então, esse valor, eu tenho aqui a posição, a 50, né?
a posição 50, mas não sei qual valor vai aqui. Então, eu vou lá, pego a fórmula da progressão aritmética e coloco ali, ó. Esse A50 aqui, né? Que valor é esse se a posição é 50? Então, eu substituo os valores, ó. A1 é 1, então vai A1 aqui. A quantidade de termos eu tenho, ó, N é igual a 50. Menos 1 vezes 2, que é a razão, tá? Então, primeira coisa, resolvo o parêntese, né? 50 menos 1, 49. Depois, a multiplicação. Então, sempre nessa ordem. Primeiro parêntese, depois a multiplicação. Então, deu 49 aqui, vezes 2, 98, mais 1, 99. Daí, só depois eu posso somar, né? Primeiro parêntese, multiplicação, e depois eu somo ou diminuo. Então, 99 agora é o valor que vai estar na posição 50, né? O último valor, que no caso são 50, então o que está na posição 50 é o último valor. Então, 99 vai aqui, ó, no lugar de A50, 99. Agora, tranquilo, né? 99 mais 1, 100, tá aqui, vezes 50, 5.000. Dividindo por 2, o 2 foi repetindo, né? Dividindo por 2, 2.500. Então, essa 50 é igual a 2.500. A soma de todos os números, né, da sequência de números naturais ímpares, dos primeiros 50 termos dessa sequência é 2.500. Ok? Então, até a próxima. Bons estudos!